Boa noite. É com muita honra que estamos começando o nosso Fala GCC, o meu, o seu, o nosso podcast sobre o Guaxupé Country Club. Estamos aqui para discutir diversas pautas, temas e assuntos do nosso cotidiano do nosso clube. Estamos aqui na mesa presente com o presidente Carlos Eduardo Scarassati, o nosso diretor de esportes Kêmio Abdala e o nosso arquiteto Pedro de Assis. Hoje vamos falar sobre campeonatos que estão chegando, eventos importantes, participação dos nossos atletas nas competições, viagens esportivas, novos projetos e também várias melhorias que estamos fazendo para você, associado do Guaxupé Country Club. Então, fiquem com a gente, porque hoje tem muita informação, bastidores, novidades e importantes para todos os associados. Sejam muito bem-vindos ao Fala GCC, o podcast do Guaxupé Country Club. Querendo apresentar aqui nossa mesa, presidente Carlos Eduardo, boa noite. Suas palavras nesse primeiro podcast do Guaxupé Country Club. Boa noite, Thiago, boa noite, Kêmio, boa noite, Pedro, boa noite a todos que acompanham a gente aí e que acompanharão depois. Estamos aqui iniciando um trabalho de divulgação quinzenal sobre tudo que acontece no Guaxupé Country Club, para que todos os associados possam aí ficar bem informados, do que está acontecendo, interagir mais com a diretoria para buscar sempre melhoria para o nosso clube. Muito obrigado, presidente. Palavra com o diretor de esportes, Kêmio Abdala. Boa noite a todos os espectadores, boa noite, Thiago, Pedro, Edu. Muita honra, a gente estar aqui nesse primeiro podcast do Fala GCC, um bate-papo descontraído que vamos explicar, falar bastante coisa do clube, de hoje, do que está acontecendo, para manter o associado sempre junto com a gente. Não por último e menos importante, nosso Pedro Assis, arquiteto do GCC. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Boa noite a todos aí, Kêmio, presidente, Thiagão. E vamos bater um papo aí, Tirar algumas dúvidas das obras, dos projetos do clube. E vamos que vamos. Muito obrigado. Desde já agradecendo a Sigma e a estrutura pelo Fala GCC. Vamos começar a primeira pauta de hoje sobre nosso campeonato de futebol de campo. Quando serão as aberturas das inscrições? Por favor. Então, o campeonato de campo, tradicional, pretendemos já agora no início do ano um novo formato que vamos falar aí no decorrer da noite. As inscrições começarão, já vamos divulgar amanhã, provavelmente, mas segunda-feira, dia 23, início das inscrições dos campeonatos adultos. Já tem o valor, presidente? Então, o valor das inscrições, para as categorias de futebol de campo adulto e futebol de salão adulto, será R$60 a inscrição, por campeonato. O campeonato, pelo estudo que nós fizemos, pelo conhecimento que a gente teve no ano passado, de tudo, seja por o pessoal se machucar, campeonatos, meio que corridos, nós resolvemos mudar a forma, Então, o campeonato vai iniciar aí, a previsão é iniciar dia 16 de maio e terminar no mês de novembro, ou seja, é um campeonato longo, que vai demandar aí bastante espaço de tempo para se organizar. Teoricamente, a gente está prevendo fazer esse campeonato de campo todo final de semana, E nessa inscrição, como o pessoal, já adiantando, como o pessoal vai ter que... As inscrições serão todas abertas, tanto para o futebol de campo, como já para o salão também, Porque, então, pessoal, os associados poderão fazer a inscrição pelo aplicativo, já que está ali como quiser, Se quiser pagar as duas inscrições à vista, ou também pode ser na secretaria dividindo essas inscrições na mensalidade. Ah, bom, essa divisão aí vai facilitar muito para o associado, vai poder dividir as inscrições, então. Melhor, Thiago? Porque como assim, às vezes tem um atleta lá, um associado que quer participar de 2 campeonatos, de campo e futsal, e como ele já vai ter que fazer inscrição, achamos melhor dividir, isso aí colocar junto com a mensalidade para ele pagar, se ele não quiser pagar com cartão ou nada à vista. Ótima iniciativa. E quais são as categorias, Kêmio? No futebol de campo serão, tanto no campo quanto no salão, serão as 4 categorias: adulto, master, sênior e veterano.
algumas, um pouquinho diferente no campo adulto de 16 a 30 anos, o sênior 31 a 40, o master 41 a 50 e o veterano 50 mais, 51 para cima. Já no salão, uma pequena diferença aí nas últimas categorias. Então, vai ser o adulto de 16 a 30 também, o sênior 31 a 40, o master 41 a 54, 50. Isso. Isso. E o veterano 50 mais, 51 para cima. Entendi. Só no campo vai veterano 55 para cima, né? Veterano 55 para cima, desculpa, Isso. essa que foi a diferença. É o campo que a última categoria do veterano é um pouco mais velho. Agradecendo todo mundo que está mandando mensagem, acompanhando a live. Muito obrigado. Que vocês continuem vendo. Espero que ouçam bem, se atentem. Se quiser mandar pergunta, pode mandar. E falando ainda mais sobre o campeonato, resolvemos homenagear um grande sócio que faleceu há pouco tempo, o nosso querido associado Macalé. Fale um pouco sobre a homenagem a ele do nosso campeonato, tanto nas categorias principais, adulto, sênior, master e veterano, quanto na categoria de base. Então, o Macalé foi um grande associado, né, do Guaxupé Country Club, vamos falar assim, um grande amigo, né, uma pessoa de luz, né, que nos deixou aí, e nada como a diretoria fazer o mínimo, né, que seria homenageá-lo aí nesse campeonato, em todos os campeonatos do Guaxupé Country Club, e, igual eu falei, a previsão é começar todos eles, tanto futebol de campo como o futsal, não, como é que é? O futebol de campo, a base junto, né? O futsal a gente tá previsto para começar no inverno, né? Então, será uma homenagem a ele, a gente está definindo, né, Kêmio, como é que vai ser o nome do campeonato, né? Se a gente pensa, a princípio, né, a gente estava pensando por ser ano de Copa do Mundo, ser a Copa do Mundo Guaxupé Country Club. E agora, com essa homenagem mais do que merecida, né, para o nosso amigo Macalé, então provavelmente será todos os campeonatos, Copa do Mundo, Macalé, GCC de futebol ou futsal. Ótimo, bela iniciativa. Um associado importante e histórico, merece justa homenagem. E falando ainda sobre as regras gerais dos campeonatos, como vai funcionar, nossa arbitragem, regra geral, vai ter trio de árbitro, como vai funcionar? A arbitragem, né, já tradicional, a gente tem sempre os árbitros lá, né, toda a equipe da arbitragem que já trabalha com a gente, tanto nos treinos quanto nos campeonatos. Vamos manter, né? As regras principais do futebol, do futsal, vamos manter também. Porém, vamos estar estudando aí algumas outras possibilidades. Por exemplo, novas inscrições no decorrer do campeonato, para ficar uma coisa mais justa, fazer talvez aí uma janela de transferências, algum período, caso entre algum associado no decorrer do campeonato. Então vamos criar algumas regras, né, de presença. A gente vê muito associado, não muito, né, alguns associados fazem a inscrição, primeira, segunda rodada abandona, não vai mais, isso acaba prejudicando a equipe. Então a gente vai propor, né, estamos estudando já bem adiantado algumas regras, para deixar o campeonato mais homogêneo, mais justo, e para nenhuma equipe sair prejudicada. Legal, o formato da janela de transferência é importante, principalmente para substituir lesionados ou para entrar alguém que ficou de fora por um momento não pôde se inscrever. Interessante. E como é que vai funcionar, presidente, os treinos durante o campeonato? Os treinos, tanto do futebol de salão como do campo, a gente, pelo estudo que nós fizemos com relação às datas do campeonato, a gente quer preservar todos, tá? O estudo de alongar esse campeonato até o fim do ano é justamente para isso, para que a gente não atrapalhe o desenvolvimento normal da escala do clube diário, né? Ou seja, de ficar tirando treino, seja da base, do adulto, do vôlei. Então a gente quer tentar fazer todos os jogos sem mexer no andar normal do clube, tá? A questão que o Kêmio comentou com relação ao percentual de
vamos supor, o associado entrou num time, a gente tá para definir duas situações, né? Que é, ele tem que ter no mínimo um percentual de comparecimento, 70%, 80%, senão ele vai ter que arcar com o uniforme por completo, né? Na realidade, o custo do uniforme não é R$60, né? Então o clube banca esse valor e, como você vai falar mais à frente, iremos atrás de patrocínios para isso, porém, se ele não cumprir com as regras que ele vai assinar para poder participar do campeonato, ele terá que pagar, complementar o valor 100% do uniforme, além do que a gente está estudando também, a não participação no próximo ano. Entendeu? Interessante, presidente. São medidas que podem coibir um pouco a ausência de alguns jogadores. O que o Kêmio falou atrapalha os outros times e o campeonato. Interessante. Porque, na realidade, nós temos hoje que o campeonato interno nosso lá, ele é forte, né? Então, a gente não pode deixar exemplos que a gente obteve no último campeonato acontecer novamente, né? Então, o clube, diariamente, ele vai se desenvolvendo e a gente tem que ir mudando para melhorar, sempre melhorar, né? Então, esses associados que às vezes acostumaram, eu vou o dia que eu quero, vai ter uma penalidade, entendeu? E outra, só que a penalidade ele vai saber. A gente não vai impor depois, não. Claro. Na hora que ele for assinar o campeonato, ele já vai saber das regras e ele vai ter que cumprir aquelas regras que estão ali. Ótimo, essas normativas e transparência são importantes no campeonato, justo? Tanto que a gente está fazendo esse campeonato, a ideia de fazer esse campeonato o ano inteiro é para que o associado não machuque e tenha tempo de se recuperar, né? Principalmente as categorias do sênior, do veterano, né? Que se for jogos em cima de jogos, complica mesmo, né? Então a gente está tentando melhorar o máximo para que o associado consiga disputar o campeonato, mas porém, né, a gente também tem que tentar dar um puxão de orelha e se sair fora das regras que a gente vai aplicar. Vai rabiscar no campo, Pedrinho? Não. Não vai rabiscar? Aposentei. Que isso, Pedrinho? Meu joelho não deixa mais. Meu joelho não deixa mais. E não dá. essas punições, né, vamos falar assim, não é para beneficiar o clube, né? A gente faz essa punição para beneficiar o associado que está participando, aquele que está indo, né? O cara sai de casa, vai jogar, chega lá não dá equipe. Então, assim, seria mais para a gente em benefício do próprio associado, né? Para a equipe dele estar sempre completa, com banco de reservas, Claro que e tudo mais. E com relação, quando eu falei que a gente vai tentar, a diretoria vai tentar não mexer nos horários de treinos, tudo, mas lógico que pode vir a acontecer, dependendo, principalmente no campo, né? Dias de chuva. Sim. Então a gente já vai tentar estipular uma regra que, não teve o jogo final de semana, automaticamente ele vai ser num horário após um treino, seja na terça, na quinta, na segunda ou na quarta. Sim, mas ressaltando que vamos evitar ao máximo tentar prejudicar as categorias de base que são muito importantes. Justamente, principalmente o futsal, né? Que o futsal, a princípio, ele será jogado sempre na quarta-feira, num período mais tarde, a princípio estudando por volta das 7h30 da noite, até porque a categoria adulto e master pediu bastante isso, né? Pelo horário que sai do trabalho, Claro. até chegar no clube, enfim. E também a gente não tirar o vôlei de dentro da quadra coberta, então será sempre na quarta. E estamos imaginando também, às vezes, fazer jogos no sábado, quem sabe, e talvez até no domingo de manhã, para realmente movimentar o clube, ver a adesão e sempre conversando com o associado, né? Na realidade, nós somos associados. Então a gente vai estabelecer a regra, mas nada que o associado não venha, é melhor jogar sábado, é melhor jogar domingo, mas a gente pretende não mudar a cadência, né? Os horários de treino, enfim, para não prejudicar ninguém. Você falou uma coisa importante aí sobre patrocínio. Nós teremos patrocinadores em relação nesse campeonato? Vamos ter, né? A ideia é essa, pela quantidade de times que nós tivemos ano passado, nós já definimos os custos dos campeonatos, seja de campo, da base e do futsal, e já estudamos os valores que a gente tem de custo de arbitragem, que é os principais, arbitragem e uniforme, né? E já passamos para o marketing, né, Kêmio? Para eles definirem as cotas de patrocínio, né? E como é que uma empresa faz hoje para procurar um clube para patrocinar? A gente tem na secretaria, né? Pode entrar em contato direto na secretaria, no 3551-2195.
redes sociais nossas, a gente mesmo, né? Muitos são amigos nossos, associados, encontrou a gente lá no clube, a gente está sempre lá. Nada pode ser de forma formal lá na secretaria, pode ser com a gente informalmente falando, a gente tem toda essa disponibilidade e estamos lá no clube, pode chegar na gente, a gente vai tudo orientando da melhor forma possível. Sabe uma coisa, ô Pedro, Du e Kêmio, que o pessoal tem muita dificuldade? É sobre o nosso aplicativo Copa Fácil. O que vocês acham de explicar um pouco por ele? Porque hoje a gente utiliza muito o Copa Fácil, seja para o associado acompanhar tabela, rodada, a gente passar um feedback para o associado sobre o uso dele. Então, Thiago, assim, ó, o que nós estamos fazendo lá, principalmente na sede lá, que a gente colocamos as TVs lá, posicionamos elas, colocamos 2 telões e colocamos uma TV na secretaria, né? Então a ideia agora é realmente começar a colocar nesses pontos de apoio toda essa parte de informativo, além das redes sociais que nós temos já, né? O Copa Fácil, enfim, nós iremos colocar aplicativos lá. Aplicativo não, desculpa. Colocar. A gente vai ter um boletim informativo. Isso, exato. Vamos supor, mas até mesmo explicando, né? Uhum. Um vídeo explicando como é que acessa, como é que faz, como é que o caminho, enfim, né? Aquele associado que tem mais dificuldade, então não vai ter problema mais se não souber acessar o Copa Fácil. Então, não vai ter, né? Ótimo. Não vai ter e nós também vamos ter no site do clube, né? Legal. Entendeu? A ideia é essa e outra. Além disso, dá para passar nas TV ou nos telões a hora que estiverem ligados os jogos, né? Assim, nós vamos tentar manter o máximo possível associado bem informado de tudo que está acontecendo no Guaxupé Country Club. Uma informação assim, né? O porquê, algumas vantagens dessa mudança do estilo do campeonato. Praticamente um campeonato anual aí, vai durar o ano todo. O Du já falou primeiro que são as lesões, machucou, com certeza vai dar tempo dele voltar. Outra coisa importante é que sempre, durante todo o ano, todas as categorias vão estar jogando. Não é aquele negócio, 3 meses acabou o adulto, ele vai jogar só o campeonato o ano que vem. E uma coisa que é importante também, que a gente está falando dos patrocínios, um patrocínio que antes ficava aí 2 meses, né, na tela, na mídia, né? mídia, literalmente, hoje ele vai ficar o ano todo. Então, ele vai começou o patrocínio lá, o campeonato, em maio, ele vai estar na mídia até novembro, né, no clube, nas redes sociais nossas. Então, foram vários fatores aí que nos levaram a essa mudança no estilo dos nossos campeonatos. Entendi. Hoje, então, tá vantajoso ser patrocinador de algum time do GCC. A gente tem lá 15 mil associados, redes sociais. É um público muito grande, muito alcançável. Então, eu acho interessante conversar com a gente. É difícil a gente explicar aqui para todo mundo, mas quem tiver interesse em patrocinar, chega na gente, chega na secretaria. A gente tem um portfólio lá muito legal, explicativo. É muita vantagem. A gente tem uma visão muito grande. Hoje o clube é muito visado, né, no bom sentido, que vai ser bastante interessante esses patrocínios. Só comentando também, complementando, além do patrocínio, né, nas camisas dos clubes também, das equipes, né, quando é fechado o patrocínio com a gente, ainda é disponibilizado um vidro externo, que fica na frente da rua ali, voltado para o Abril Júnior ali. Uhum. Entendeu? Ao vidro, né? O vidro, Esse vidro é importante, serve de propaganda. Todo Sim, mundo vê. sim. Então, aí, assim, o marketing vai disponibilizar para a gente até na segunda-feira para deixar pronto para quem começar a ligar para a gente, né? E com certeza esses vidros também vão fazer parte da parte de patrocínio. Além do que, né? Fora as mídias, igual que me falou, também TVs, telões, enfim. Entendi. Kêmio, para a gente finalizar a área do futebol, sei que você gosta muito e acompanha. E o futebol de base? O que você me fala sobre esse campeonato? Tá com o filho lá, né? Eu sou suspeito porque eu acho que a base é... Menina dos olhos? é em tudo, né? A criançada Claro. em escola, clube. Então, as categorias de base estão muito fortes, né? A gente tem lá cerca de 300 crianças na base só do futebol. A gente vê o Júlio no vôlei, né?
com a molecadinha ali Papel também. importante, com mais de importantíssimo. 150 alunos. Então, assim, eu sou fã da base, né? E o campeonato da base não vai ser diferente. Vai ter o mesmo incentivo do clube, às vezes até maior, né, por se tratar de base. Vai ser um campeonato o ano todo, né, no mesmo formato. E vamos chamar até os pais, né, os pais dos alunos que têm empresas, chegar na gente também. É interessante o patrocínio, a gente tenta colocar o filho no mesmo time para dar aquele gostinho de maior torcida ainda. Então ele é bem visado, o nosso campeonato de base, campeonato que vai ser longo com várias equipes, 21, assim, 21 equipes da base. Foi no último, né? Então a base tá indo muito bem. Tem preço a inscrição da base? Inscrição da base, não. 0,800? 0,800. Ô, louco! Molecada, se pudesse pagar pra eles jogar, a gente pagaria. Mas esse clube é uma mãe, ué. Não, a molecada merece. Vamos investir Merece, na base, tá né? Tem que certo, investir é. na base. E vocês já sabem mais ou menos a categoria? Já tem categoria? Da base, sim. A gente vai fazer o sub-8, 10, 12 e 14 e mais o feminino. Que legal! E, Carlos Eduardo, gostaria só de uma palavra sua sobre a importância da formação dos nossos pequenos atletas. Nossos professores trabalham todos os dias lá, fomentando a base, formando cidadãos. Qual é a importância que você acha? Assim, a gente que já viveu no mundo do esporte e sabe que o esporte patrocina muitas coisas pra gente, né? A integração com pessoas de várias classes, educação para com os professores, principalmente, né? A regra, a hierarquia, né? Os bons costumes, né? E hoje, principalmente, né? O que a gente vem acompanhando, os professores nossos conversam bem, e nós, a gente não quer mexer nas escalas de treino justamente disso, né? Tirar um pouco a molecada do celular, né? Essa questão de muita visibilidade com o celular. Então, para a criança estar ali realmente desenvolvendo, né? No esporte, buscando conhecimento, buscando amizades, né? Familiarização com terceiros, criando vínculos, né? E principalmente aprendendo a perder, né? Que eu falo que eu tenho isso comigo, que a melhor coisa do esporte é você aprender a perder, né? Sem você perde, levanta e continua, porque o ganhar é muito fácil, né? O ganhar você sai rindo e tudo bem, mas a primeira derrota que você tem, eu acho que é ali que você começa a sentir bem como é que funcionam as coisas e é ali que você começa a ter mais desenvolvimento, né? Mais busca pela perfeição, mais busca para melhoria, aquela constância de treinar melhor para ver se consegue ganhar, se busca. Sabemos que são um esportes coletivo, né? A coletividade, saber respeitar o colega, saber respeitar até onde aquele colega pode ir, até onde você pode suprir a falha dele, ou vice-versa, né? Você às vezes não tem condição de fazer uma certa função, teu amigo consegue. É isso, né, Kemi? Isso. O resultado é o de menos, né? Em todo o esporte, mas essa criançada aprender isso, esse convívio. A maioria de nós, nossa turma de vida se criou no clube, né? A gente começou lá no futebol, virou amigo nosso até mais do que a escola. Então eu acho que esse convívio, igual o Du falou, e aprender o respeito, né? Eu acho que o mais importante é a maior vitória de todos. Sim, concordo. O esporte une todas as crianças, ensinar a lidar com as vitórias e as derrotas. É isso que a gente aprende para a vida. Tá chegando aí o torneio de vôlei de praia do clube, Kemi. O que você pode me falar sobre ele? Torneio de praia, a gente já comentou sobre o Júlio, né? O Júlio deu uma reviravolta, né, no vôlei aí na cidade, voltou com o vôlei. A gente tem a gente lembra muito o pessoal do vôlei lá atrás, né? Tivemos até um evento no começo do ano ali, ficou um hiato aí do vôlei, né? Um grande tempo. Sim. Na cidade, e o clube, muito pelo esforço do Júlio, a gente conseguiu, desde outras diretorias, né, voltar com o vôlei, né? E hoje a gente vê lá, tem uma briga, né, por quadras, é uma briga saudável de tanta gente que tem praticado esse esporte. E agora, no mês de maio, né, de 15 a 17 de maio, nós teremos o campeonato de vôlei de areia. Areia ou praia? Praia. Se você falar areia, o professor Júlio te pega. Salve, professor Júlio. Eu fiquei com tanto medo do Júlio agora que eu fiquei com medo de errar. E vamos ter aí de 15 a 17 de maio. Então já procurar o Júlio, procurar a secretaria, ficar de olho nas nossas redes sociais, que logo deve começar as inscrições aí.
Sim, e quem vai poder participar desse campeonato? Associado, né? O Vai ser um clube, torneio interno? torneio interno. Ótimo. A maioria das nossas atividades lá no clube a gente preza pelo associado. A gente já tem um número grande de associado. Então, assim, tudo que a gente conseguir fazer para o associado exclusivamente, a gente fica mais satisfeito. Claro que é um clube muito grande, de renome aí na região, então tem alguns abertos que são importantes a gente fazer. Deve ter também. Temos que fazer. Mas a maioria é em prol ao associado mesmo. A gente já há algum tempo cedia etapas da Liga Sul Mineira de Vôlei também, para a categoria de base. Sobre a participação do GCC, qual que é a importância nossa na competição e por que sediar 2 etapas da liga, trazer liga para cá, cidades para cá, base para cá? Qual que é a importância que vocês acham? Essa Liga Sul Mineira, minha filha participou já há alguns anos, vem de alguns anos vindo para Goiás-Pé e para o clube. É muito interessante que é um nível muito alto. O nível, já veio o Minas Tênis Clube aqui, as meninas de Varginha, que são uma das maiores escolas aí de Minas Gerais. Então é um nível muito grande de voleibol das categorias de base. E como a gente é bem recebido em todos os lugares que a gente vai pelo clube, a gente acha mais do que justo, né, trazer as etapas para cá. Então esse ano vamos trazer aí duas etapas da Liga Sul Mineira aqui para o Goiás-Pé Country Club e movimentar, né, trazer esse pessoal, os pais também que muitas vezes não conseguem viajar para acompanhar as meninas, vamos jogar em casa, né, vamos falar assim, pode acompanhar as meninas jogar, os associados também, movimenta bastante o clube. Casa cheia sempre Casa lá? cheia sempre, é um fim de semana muito movimentado, do vôlei a nível estadual, né, todas as meninas, bastante gente aqui. Interessante. Mudando de tema agora, a gente vai falar sobre viagem dos atletas para competições. Temos novidades, né? Como funcionam as nossas viagens hoje? Quem a gente leva para viajar? Quais modalidades? Vocês podem falar um pouco para nós? Hoje nós já há um tempo, né? O vôlei, né? Que o Kêmio acabou de falar, o vôlei feminino que participa da liga, e o futebol de base que sempre participava do campeonato Duas de roupas, né? de Rio Pardo, né? Rio Rio Pardense, Pardense. E o ano passado nós disputamos o Rio Pardense e a São Paulo Minas, né? Foram 2 ótimos campeonatos, né? Se eu não me engano, chegamos em todas as semifinais, né, Kemer? E nós temos os coordenadores de esportes, os professores, e igual falamos, os treinos são específicos, são executados para quê? Para que o professor possa, né, fazer a escolha ali para poder levar o atleta para disputar esses campeonatos, né? O Kêmio pode explicar melhor como é que funciona, ele acompanha mais de perto a Estamos situação. viajando também com o xadrez, o judô, né? Para competições de base também. Futebol vai começar também, né? É isso, vamos iniciar o futevôlei, o tênis, o beach tênis, porém, para que a gente não seja injusto, né, de levar, vou levar o Thiago, vou levar o Pedro ou o Kêmio, estamos começando a estruturar os rankings internos, né? E para a gente criar uma regra para quê? Para quem tiver melhor ranqueado, representar o clube numa determinada atividade. Falando sobre a experiência esportiva, vocês acham válida a experiência esportiva tanto para a base quanto para os adultos? Ter um viés competitivo, seguir um ranking patrocinado pelo clube, ranking mensal? O que vocês podem me falar sobre? Eu acho que existe, por exemplo, o Du falou do futebol, do vôlei. A convocação nesses esportes, o professor tem lá tantas vagas, ele está ali no treino, ele vai saber fazer a convocação dos mais, não digo os melhores, os que estão mais preparados naqueles momentos. Um critério técnico baseado também na assiduidade no treino, né? Perfeito, Também. perfeito. Comportamento, Uhum. presença, qualidade técnica, tudo isso. Agora a gente pega alguns esportes, por exemplo, os de areia e o tênis, a gente precisa de ter um critério para a gente. É muito movimentado. Não tem como a gente convocar, pagar a inscrição e escolher. né? A gente acaba sendo injusto, né? E não tem nem conhecimento para isso. Então a gente criou os rankings, né? Já tinha
voltamos com os rankings, agora de uma forma bem criteriosa. O tênis e o beach tênis, eu acho que estão aí mais adiantados com isso, então a gente deve já começar com essas viagens, primeiro com essas duas modalidades. Mas já conversando com os professores de futevôlei e de vôlei para a gente tentar também ranquear, para a gente poder estar patrocinando e ter as equipes do clube, para representar o clube lá fora. Que legal. Pedro, você não Vamos ficar... Agora chegou a tua hora. Você não ficar só no Eu tava futebol. ansioso já. Já por chegou, não tem problema. isso. Vamos lá. Vamos falar sobre o nosso novo local para nossas aulas de GAP, Pilates, balé. Está sendo construído lá em cima, um Sim. prédio amplo, novo, um espaço bonito, Sim. no meio das nossas árvores. Qual que é o motivo da nossa mudança? Antigamente a gente ficava lá no lado da sede, no cantinho. Ó, isso aí passou desde uma reestruturação da própria sede, né? Para aumentar o tamanho, né, do local de evento e tudo mais. Isso se dá também no início de projeto também, de uma ampliação que logo a gente vai ter o prazer de anunciar. Mas a gente tinha, que nem eu costumo falar também antes, o clube é muito grande, só que cada metro quadrado é muito valioso, principalmente pela atividade. Então a gente tinha uma metragem quadrada que estava ociosa naquele local e a gente precisava levar atividade para aquele local, para desafogar muitas outras áreas do clube. E lá a gente começou na reforma lá no campo de bocha mesmo, né, na cancha, né? Reestruturamos, pintamos, refazemos o Aí piso na da... tela lá, Pedro. Ah lá. Essa aqui é a parte do salão, né? Antes aqui nesse local que tinha 2 campos de bocha, que estava ocioso, o pessoal não usava realmente, usava só o de lá, né? Onde eles são acostumados a jogar, onde eles gostam de estar. E esse local aqui estava realmente ocioso, então nós usamos ele, a gente reformou ele por completo, reformou os 2 banheiros, colocou toda a acessibilidade, colocamos um piso, um porcelanato para ficar realmente mais confortável. E a gente vai instalar 2 climatizadores também para essa Show, hein, área. Pedro? Ficou bonito, hein? E também, essa área aqui, a gente vai... Nós estamos usando ela hoje, né? A gente vai entregar agora nessa próxima semana, mas nós vamos usar ela multifunção, né? Qualquer atividade pode estar sendo representado por essa área aqui. Eu acho que vai vir o GAP, né? A dança, GAP, Pilates, balé Pilates, balé e o spinning, talvez? e o spinning também, talvez. Então, O spinning, ele vai ali também para a área, mas só que na área do bocha, né? Do lado da cancha. Mais Isso, por agora, exatamente. então. A gente vai ter que segregar uma área ali, né? O pessoal do bocha, eles praticam o esporte normalmente no final de semana, né? Então, aquela área ali, o spinning vai para lá quando nós iniciarmos o desenvolvimento do projeto da academia, né? Que o projeto, o design dele foi aprovado ontem pela diretoria, né, Kemi? Então, Já dando spoiler? Já dando spoiler? Não, calma. Ele não aguenta. Tem mais Ele não outro- aguenta. Esse aí é um tema só para um Fala GCC. não, mas daí nós só exatamente. estamos falando e já está aprovado, né, o projeto. Dá uma segurada, presidente. Calma. Só complementando o que o Pedro falou, né? A princípio, como o clube é muito grande, né? E o número de associados também, e não temos muita área, a não ser uma área grande que nós temos acima do bocha, que é uma área ali de uns 7 ou 8 terrenos que a gente dá para construir muita coisa, mas é uma área muito virgem, né, é um Pedro? terreno virgem, né? Hoje não tem. Esse terreno é gigantesco o terreno, ele é muito bom. Só que hoje, nesse exato momento, ele não tem nenhuma infraestrutura necessária para construir qualquer tipo de coisa. Então, é um trabalho que a gente vai iniciar também aí em relação a estudo, infraestrutura, desenvolve elétrica, hidráulica, muita Isso. coisa. Essa área do bocha, a princípio, né, a diretoria resolveu reformar ela, até mesmo como ficou uma área grande, né, para emprestar para associado fazer as suas confraternizações, festas, enfim. Porém, né, como estamos numa demanda muito grande de espaço, de associados, Atividade, né? a princípio teremos que utilizar para a área de esporte mesmo, né,
para poder alocar algumas atividades ali por causa de outras situações que Já nós ia iremos pedir pro fazer. meu aniversário, 17 de maio. Então, Você aí, me jogou água no meu chope. infelizmente, Nossa tivemos que Senhora. jogar. Não tem jeito. Mas ficou show, Pedro. A Não, área ficou bom, ficou bom. ficou bonita. É aquela coisa, a gente tinha que fazer uma coisa rápida, que ficasse funcional e que ficasse confortável também, para independente da atividade. Então, vamos entregar isso, se Deus quiser, agora já nesse começo da semana. Entendi. Tem um evento importante nesse sábado. Vamos fazer jogos beneficentes em prol da PAI. O que vocês podem me falar sobre a importância de apoiar essa entidade? Como funcionarão os jogos? Se teremos shows? Shows acho que lá é de lei, né? Dentro e fora de campo, né, Thiago? Que é isso, né? Chegou pra gente, né, uma demanda dentro de alguns associados em relação à festa da PAI, né? A PAI é um projeto maravilhoso que temos na cidade aí há muitos anos e que chegou pra gente como a gente poderia ajudar a PAI. Em contrapartida, falei assim, a gente queremos ajudar, como que nós podemos ajudar? Pediram pra gente bolar alguma coisa para arrecadação de óleo para a festa da PAI e na festa, sim, eles vão gerar dinheiro, gerar lucro em prol da PAI. E aí tivemos a ideia de fazer alguns jogos lá. A princípio seria um jogo com 2 times, já passou para 2. Hoje serão 3 jogos. Hoje não, no sábado serão 3 jogos lá, né, Du? São 3 jogos, né? 2 começando às 15 horas e um terceiro começando às 17 horas. Né? Um jogo será entre o Resenha, né, e o Pangaré, que também está participando aí. Desde já agradeço o companheirismo deles aí em prol dessa parte social. O outro serão associados do Guaxupé Country Club, também contra os associados do Triste Futebol Clube. Mas E depois desse, né? que raio de nome é esse? É o Tristes. presidente dos Deve ser Tristes, horrível, né, Juninho, o presidente. Juninho Titanic. Salve, Juninho. Só craque, hein? Juninho é o presidente nosso lá, ele que tá comandando a galera do time. E completando, depois desses 2 jogos, tem o jogo do time do Guaxupé da Depressão contra o time dos meninos lá de Monte Santo, né? Que faz a estrutura de eventos aí da Expo Agri. Mega festa. E quem quiser ver, quiser ajudar, o que precisa levar? Então, nós passamos para os times, né? Que quem quiser participar dos jogos, cada atleta aí, levar 2 litros de óleo, né? Para a gente ajudar, igual quem me falou aí nessa campanha Papai. E quem quiser ir participar lá, né? Acompanhar os jogos, também pode colaborar. Se o Pedrinho, nosso craque aqui, que não gosta de jogar bola mais por causa do joelho tá ruim, quiser participar, ele pode levar litro de óleo também. Pode Só pra levar, ver. fica à vontade, fica à vontade. Um joelho só, acho que dá pra jogar, né? Dá? No meio dessa Dá. galera. Pode? Dá pra pegar. Desses tristes, pode. Chegamos no tópico legal aqui, importante também. Tiagão, só lembrando que quem não joga futebol, não sei se o Pedrinho vai jogar, vamos ter o pagode do Misa, né? Ah. O pagode do Misa começa... Já melhora, Então né? não tem desculpa. Quem for pro pagode já pode levar o óleo também, Eu vou lá entendeu? também. Pagode, ótimo, a gente arrecada lá na portaria. Lógico, já Será é. muito bem-vindo. Entendi. Chegamos num outro tópico importante. A participação de vocês 3 é fundamental para a gente esclarecer algumas dúvidas dos associados, principalmente sobre a reforma das quadras do tênis. Por que a manutenção era necessária, meu caro Pedro? Seguinte, a princípio, todo o complexo ele estava realmente precisando de uma reforma grande, né, em relação à estrutura, alvenaria, alambrados, e principalmente por causa do saibro também, né? E com isso a gente hoje tem 2.000 metros quadrados, né, nesse complexo de tênis, tá? É bem grande, Grande, hein? né? Aqui já tem umas imagens de como vai ficar. E a gente tinha nesse complexo 5 quadras. Uhum. E agora a gente vai ter 6 quadras nos mesmos 2.000 metros quadrados. Pô, mas você conseguiu uma mágica? Aí a gente teve que fazer uma mágica. Mas na verdade, o que é a questão? Nós tínhamos ali um jardim, né, entre as quadras ali, né? Que também realmente é um espaço legal, só que também é um espaço um pouco ocioso. E todo metro quadrado hoje no clube é muito valioso para a atividade. Então, esse projeto, a partir de um princípio de realmente não extrapolar as medidas que realmente ele tem nas laterais, né?
As quadras do clube antigamente, na verdade, o que a gente está reformando, elas já eram bastante grandes, sabe? Em relação a recuo lateral. Então, o que eu fiz? Eu adequei, né, esses recuos, claro, sempre dentro das normas de jogo, de federação. E a gente eliminou o jardim central, né, mas mesmo assim deixando um corredor de acesso ali e acrescentando mais uma quadra para o associado, né? Então a gente vai ter 6 quadras ao todo dentro de um complexo só. Pro meu craque Chuchu, salve Chuchu, ficar feliz. Craque do tênis, do futebol, quando tá irritado no quarentão. Vai ter quadra coberta, Pedro? Ó, seguinte, esse projeto, se até puder voltar a foto anterior para o pessoal entender melhor, nós temos as 6 quadras e essas 2 quadras aqui, ela é prevista para que a gente cubra elas sim, tá? Um dos principais motivos de ser esse layout aqui, né, de ser 4 e 2 e não 3 e 3, por exemplo, que nem foi essa dúvida, é realmente para a gente ter esse suporte e ter a possibilidade de fazer essa cobertura, né? Que é o porém? A gente realmente precisava melhorar a estrutura dessas quadras de tênis. O Saibro, a gente contratou agora uma empresa que é só disso, né? Ele vai vir para montar o Saibro, toda a fita e equipamento de jogo, tá? E a gente vai deixar toda a parte civil pronta, né, em relação às muretas, elétrica, hidráulica nova, tudo. E essas 2 quadras aqui ficam realmente com a possibilidade da gente cobrir. Só que como realmente a urgência maior era deixar as quadras prontas para a empresa vir, né? Para a empresa vir, a gente tem esse contrato, a gente tem que cumprir. Vai ser um segundo momento, né? A gente não tem uma data exata, só que sabe que tem o espaço e tem realmente a possibilidade de cobrir. E possivelmente, se a gente tiver aprovação de todos também, vai ter um estudo de viabilidade para fazer essa cobertura, que não é simplesmente a gente cobrir a quadra, né? Tem todo o sistema de captação de água, principalmente a parte de elétrica também, de aterramento de todo o complexo, tá? Que é um assunto bem sério também. E principalmente também porque a gente está em meio de muitas árvores, né? Esse complexo de tênis. Então a gente tem que fazer do jeito certo, né? Sem dar um passo maior que a perna também. E eu acredito que vai ficar bem legal. A gente vai melhorar a iluminação lá? Isso, verdade, ó. Eu não enxergo direito lá, não. Se você me ajuda, 10 graus de miopia. É até legal falar, o pessoal, eles viram muita diferença da iluminação das novas quadras de beach, de futevôlei e de vôlei de praia. Que realmente é uma iluminação muito diferente do que a gente tinha no clube. E a gente vai aplicar basicamente a mesma coisa para melhor nas quadras de tênis. Show, ué. Tá? Então foi feito o estudo luminotécnico também, voltado pro esporte, na verdade, para todas essas quadras aqui, o entorno das quadras, são refletores de LED. E só um ponto que eu estava esquecendo também, é importante dizer, que um dos motivos dessa reforma a gente tinha um problema também de alagamento nessas quadras quando chovia muito, muito forte. Sim. E vinha chuva, né, do campo 2. Do campo, né? Quem conhece o clube sabe que o campo 2 está acima das quadras de tênis. E toda a água do campo 2 basicamente descia para a quadra de tênis. Então, além da água da chuva que caía dentro da quadra, vinha essa água também, ficando naquele corredor e entrava água, ou seja, só piorava a situação. Aí já era, não dava para jogar. Não dava para jogar. Com a tênis. Exatamente. Salve, Popô. Então, nós vamos canalizar também essa água que vai descer do campo 2, tá? E como fizemos também na quadra de areia, agora na quadra de tênis, a água, para ter água dentro da quadra de tênis, é só água da chuva, só água limpa. E a empresa que vai fazer também essa parte de drenagem, da inclinação correta do saibro, vai dar todo o suporte também para a gente, para que o esporte possa ser executado minutos depois, né, de uma chuva. Então vai melhorar muito para o associado? Nós buscamos sempre isso, né? Estamos concentrando as quadras todas ali para que o associado possa ter todo o suporte necessário para a prática do esporte ali, né? O Pedrinho comentou, né? Já era uma ideia nossa, né? De cobrir essas 2 quadras do fundo, né? Tivemos uma demanda de associados com relação... foi feito até um abaixo-assinado, conversamos com o representante, 2 representantes associados, que foi até a secretaria, atendemos eles, conversamos, explicamos, até o Pedro explicou sim. Também, até porque o que acontece,
a demanda para cobrir todas as quadras seria uma coisa assim que teria que ter, como é que fala? Que todos todos quisessem essa situação, né? 100%, Porém, né? 100%, né? E porque como a gente não tem isso em palpável hoje, se a gente cobrir todas elas e depois não for um negócio que todos queiram, aí como é que a gente faz com essa cobertura? Então, tínhamos já projetado fazer a cobertura dessas duas quadras que o Pedro explicou, até mesmo pelo local, né, Pedro? Sim, Pelo corredor que existe sim, sim. entre o espaçamento maior para poder colocar uma cobertura ali, né? Aí sim, depois, né, vamos fazer todo o trabalho, deixar as quadras prontas, depois iniciar o trabalho. O Pedro tem que fazer vários processos dele lá de solo, parte de para-raio, enfim, né? Nós temos Toda que essa fazer demanda. E depois, se for uma coisa que o associado, né? E se nós ainda tivermos na diretoria, ou outra diretoria que seja, falar assim, não, agora o associado quer que cubra o resto. Vai cobrindo, entendeu? Não, eu acho assim, a nossa diretoria, desde o início, seja nas quadras, tanto de futebol de salão, que a gente reformou, tanto a quadra de areia, como as quadras de tênis, nós não simplesmente chegamos e falamos, vamos fazer isso e decidir numa sala de reunião. Chamamos, o Pedro está aqui, chamamos pessoas e associados e atletas que convivem naquelas áreas. Ó, qual a melhor areia que a gente coloca lá? Qual que é o melhor saibro, né? O pessoal foi até São Paulo, né? Pedro, Sim, pode sim, explicar sim. melhor para mim? Eles foram se não me engano, no Clube Pinheiros para ver a instalação das novas quadras de tênis lá. E viu que realmente é um nível muito, muito elevado, né? A qualidade do material e principalmente a qualidade da mão de obra, né? Da empresa que vai fazer esse serviço somente do saibro e da parte do esporte. Essa empresa fez o Pinheiros. Isso. Eles foram lá. Exatamente. Então, nós ficamos bastante tempo também orçando isso, né? Vendo qual a melhor empresa que poderia executar, sabendo também da complexidade que é um serviço desse. Não é simplesmente a gente jogar um saibro ali, tem que compactar, é um serviço muito, muito elaborado, né? E eu acho que todos nós vamos aprender um pouco com esse serviço também, na parte da execução. Só voltando um pouco na parte da cobertura também, não tão importante, mas a gente tem que dizer que essa é uma área muito nobre do clube, né? É um espaço no meio de um verde muito grande do clube. E para cumprir um vão livre desse aqui, possivelmente, basicamente certeza que a gente tem que tratar uma cobertura de estrutura metálica. E claro, mesmo a gente fazendo o possível para fazer uma estrutura bonita e tudo mais, a gente tem que ter esse certo cuidado realmente de implementar uma cobertura num espaço tão nobre desse. Então não é só simplesmente a gente cobrir com qualquer tipo de cobertura, mas sim uma cobertura que seja bonita também, né? Não só para funcionar, mas que seja visível, visivelmente mais bonita, mais confortável, um detalhe básico, mas nesse layout que a gente pode observar, se eu coloco os pilares aqui na lateral da quadra, o pessoal não consegue assistir, o pilar vai estar na frente da pessoa. Então esse detalhezinho que a gente vai estudando, a gente vai rabiscando, para executar e fazer uma coisa certa, né? Uma coisa boa. Entendi, Pedro. Ótima explicação. Agradeço sobre o tema da reforma, é sensível esse tema. Passamos por ele agora. Agora a gente vai falar sobre 3 temas que ficaram relacionados ao ano passado. Principalmente a reforma da bocha. Tem associado e não sabe que a gente tem bocha, Kemi. Mas a gente tem uma cancha top lá. Não só temos como um dos esportes mais tradicionais do clube, né? O pessoal ali, mais no fim de semana, né, que eles vão. E a gente vê, né, desde pequena, a mesma turminha que tá ali, vão agregando, né, sempre com um ou outro. Mas temos sim, quem não conhece, sobe lá do lado de lá do açude, da represa, vão conhecer, porque é até interessante para renovar, né? Espaço o pessoal. climatizado, Não, tá. churrasqueira. Agora já estamos levando umas aulas, uma atividade para lá. Começar a O pessoal vai movimentar o começar a clube lá de lá. movimentar. Achei que você estava chegando lá também, né? Pra jogar. Tá chegando lá pra Eu jogar? tô quase, né? Tá quase? Tô quase. Tem que ter a idade mínima para... Tem que ter uma idade mínima. Entendi. Senão você não entra no clube, Pedro. Entendi. Mas fizemos, foi o ano passado, né, do Reforma da Bocha? Foi, Ano passado. Ano passado, o Pedro já estava lá com a gente, foi uma Sim, reforma bem legal. O pessoal gostou bastante, elogiou bastante. E é um público que ama o clube, né? Desde quando tinha, não sei, 200 associados, tinha a bocha lá e
estão firmes com a gente até hoje. Um abraço pro pessoal da Bocha aí. E as nossas obras na nossa quadra poliesportiva, lugar que a gente tá sempre lá, né, Du? Isso. Eu e ele. Então, nós fizemos a reforma aí, né, com o projeto do Pedro também. Demorou um pouco, né, assim, e infelizmente, como tratamos de reforma no clube, né, o volume de associados que tem lá todo dia, vai gerar sempre um transtorno, né, Pedro? Sim, Não sim. tem condição, né? E nós programamos fazer a reforma da quadra, que tínhamos um problema sério lá, né, de um risco de machucar, como já machucou, com as ferpas do taco, enfim. O taco tava antigo, né? Estava descolando, e até porque o piso colocado, que também foi um estudo, buscamos empresas que foram atrás, né, Pedro? Sim, Atrás, e vimos, e o piso que colocou fez com que várias pessoas voltassem a jogar o futsal, porque ele é muito mais confortável que o taco. Várias pessoas voltaram a jogar o vôlei mesmo, pessoas que já tinham até parado, porque o piso é realmente mais confortável, né? Colocamos toda a proteção, né, com rede nas laterais para evitar bolada na Ficou legal, não torcida. toma bolada mais. Quem vai lá pra sala de cima do balé, dança. Não toma mais bolada, a bola não sai ali Criança passa lá agora, tranquilo. da bamboneira ali. Ficou ótimo. Vestiário, né? E vestiário. Vestiário Mudamos também, o vestiário, reformamos né? vestiário, fizemos um outro vestiário feminino, né, lá já ali perto Do outro lado. do parquinho, né, onde foi colocado o parquinho hoje, né? O campeonato ano passado de futsal teve um impacto positivo com o novo piso. Teve, muito positivo. Foi legal, né? E, Positivo. E hoje os treinos também, né? sim, e lembrando que temos condições de trazer jogos grandes, né? Vamos falar assim, EPTV, Copa Alterosa, que é um... Temos aí a vontade aí, talvez, de entrar nos próximos anos aí, e podemos, além de jogar, ceder jogos, né? O Guaxupé jogou ano passado, se eu não me engano, ou Copa Alterosa ou EPTV jogou lá no clube, então já temos essa condição. Falando do futsal, um salve pra turma do futsal. Xuxa, amanhã Sidvan, Reginho e Afonso. Ô, Du, não estressa não, hein, Du? O grupo fala, pô... O grupo que mais fala no Guaxupé Country Club. Ô, Juninho tá mandando mensagem pra mim aqui dos 9 de ontem, viu? Último tema, Complexo de Areia. Nosso Complexo de Areia ano passado sofreu uma reforma, o espaço foi ampliado. Areia, trocamos a areia. O que a gente fez mais lá? Melhoria na iluminação. O que vocês podem me falar? Olha, Thiago, o Complexo de Areia foi um dos projetos aí, eu acho que não um dos maiores até agora, né, Pedro? Que demandou tempo, né? A busca pela areia, né? A qualidade da areia, onde buscar o melhor, o custo-benefício para isso, né? Toda a estrutura ali, né, Pedro? Que às vezes dava uma cavucada, ela estourava um cano de água e foi atrasando a obra, Né, a área do clube. mas tivemos, assim, tranquilidade, né, para fazer toda a estrutura, né, Pedro? Explica melhor a parte de drenagem, enfim. Nós tínhamos 5 quadras para atender todos os esportes de areia do clube e a gente transformou o complexo em 8 quadras, né? O complexo ficou com mais de 1.800 metros quadrados. Na região aqui, creio que seja o maior complexo de areia. E a gente adequou tudo também. Parte de postes, alinhamento de postes, iluminação, o entorno. A gente colocou uma rede própria para o pessoal conseguir assistir mais confortável. A gente tirou o alambrado que tinha. E principalmente a areia, né? Que é uma areia bem fina, uma areia própria para o uso do esporte, que é muito mais confortável para jogar. A O areia pessoal nem gosta queima. demais. Nada. O pessoal muito bom, muito bom. O pessoal que veio na última liga, né, Kêmio, eles ficaram impressionados, né, com a drenagem do clube. Isso. Porque chovia bastante e assim que parava, as quadras já estavam secas já. Secas não, né? Sem poças, né? Sim. Um pouco mais da drenagem, a gente tem 8 quadras e a gente tem 8 drenos. Então é um dreno por quadra. No esquema espinha de peixe, é um esquema que tem uma funcionalidade bem maior, né, para esse tipo de areia. E hoje, por conta dessa drenagem, choveu uma chuva muito forte e em poucos minutos a gente já consegue praticar. Nisso quando não dá para praticar durante a chuva também, né? Porque realmente para empoçar uma água lá, a chuva tem que ser muito, muito, muito forte. Eu particularmente até agora não vi empoçar.
Uma questão que o Pedro comentou também sobre iluminação, né? Nós colocamos a iluminação nas areias, que deu um reflexo muito grande. E nós já até compramos as novas luminárias para a quadra de salão externa e pro society. Por quê? Porque deixou muito escuro essas duas localidades, pela claridade que foi implementado, que era um complexo de areia. É que a gente estava acostumado com a iluminação antiga e estava tudo certo. Mas quando a gente viu a iluminação nova, Iluminação de verdade. iluminação de verdade parece estar de dia o negócio. E passar de 5 para 8 também foi fundamental para o nosso Pô, torneio. completamente, Né? completamente. A gente vê também algumas coisas que a gente vem reformando, corrigindo, né? É igual a gente fala, é igual casa nova. Você mudou para uma casa nova, mudou. Depois que começa a funcionar, a gente tem que arrumar uma coisa ali, outra aqui. E tivemos algumas, devido a essa grande reforma, algumas coisinhas que a gente vem arrumando agora. Estamos já falando para o associado, estamos com uma quadra lá fechada, né, por conta dos postes. Mas hoje mesmo o presidente foi lá pessoalmente, já buscou, provavelmente no sábado já arrume isso também. Cresceu muito, ficou uma obra muito grande. Então vão surgindo não digo defeito, os efeitos adversos aí. Mas a gente tentando o mais rápido possível já resolvia. E o pessoal do tênis, né, que a gente tá reformando, a gente pede a mesma paciência que o pessoal das areias tiveram. Porque, assim, valeu a pena, né? Ficaram lá, cerca de uns 3, 4 meses. Deu 3 meses e meio de obra para 4 meses. Para ter um complexo desse. Então, na hora é ruim, mas para ter uma coisa dessa para a vida toda, vale a pena o tempo esperado. Claro, concordo. E assino embaixo de suas palavras. Só que eu tenho uma notícia para vocês. Bora, Thiago. Tá encerrando o Fala GCC. Passou rápido, hein? Passou rápido? Eu preciso... O que você tinha mais coisa para falar? Eu preciso dar uma informação, então, agora aí. Você quer dar? É boa, presidente? É boa. É o seguinte, nós, da diretoria executiva, né, nós seguramos a venda das joias, né, pela quantidade de associados, pela qualidade de serviços prestados aos associados, e nós estamos aí hoje lá com 170 propostas já em fila, né, vamos falar assim, em espera. Porém, dessas propostas só tem 33 no clube. Tá? Então, quero deixar aí a todos os associados que nos acompanham agora, que tenham pessoas que estão com requerimento na mão, que nós, da diretoria executiva, que eles vamos esperar até o dia 27 de março, tá? Para que todas essas propostas estejam no clube, quem está com a proposta em casa numerada, porque esse dia 27, na verdade, no sábado, dia 28, quem não entregou vai para o final da fila, porque nós vamos liberar uma quantidade de joias, aquisição de novas joias, né? Já a partir do dia 1º de abril, né, Kem? Então, só vamos definir a quantidade que a gente vai liberar para que a gente possa ter essa tranquilidade com relação à quantidade de associados que estão saindo, com relação a associados que possam querer entrar como sócio e desfrutar do nosso clube, que é um clube excepcional. Que notícia boa, presidente. A data, 1º de abril, não é mentira. Mas não é mentira. Nem pensou nisso. Não, nem pensei. Notícia boa. Aí, associados futuros, fiquem de olho nas suas propostas. Venham ser sócios aqui do Guaxupé Country Club. Agradecendo a todos os associados que participaram aqui nos celulares, mandando mensagem. Na próxima live nós vamos tentar responder ao vivo. Hoje no primeiro Fala GCC não deu, mas falando para vocês agora, os cortes, vai ter cortes. Você não vai precisar ouvir eu falando 1 hora, ou o Kemel falando 1 hora, ou o Du falando 1 hora, e o Pedro falando 1 hora. Eu sei que aquele que gostar de ouvir a gente 1 hora, agradeço, mas vai ter cortes. A live vai estar na íntegra no Facebook também. Depois vai estar nas nossas redes sociais. Sigam o @Guaxupé Country Club nas redes sociais. Sigam a Sigma. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Kemel. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo primeiro Fala GCC. Espero que seja um projeto duradouro e que todos vocês curtam o nosso Guaxupé Country Club. Uma boa noite a todos. Abraço. Valeu.